Eu fui ouvir o Flamengo, eu vi duas fontes do Flamengo, não estou falando de assessor não, estou falando de gente grande, tá, dentro do clube. E as duas fontes me confirmaram o seguinte, as duas deram a mesma informação, ele não reduziu um centavo. E o fato é que tá um impasse muito grande, tá difícil renovar. O que o Felipe pede é algo muito parecido com o que o Jorge Jesus ganhava com a equipe dele, tinha ele 7 pessoas, né? É muito próximo, colocando em euros, tá? O que o Felipe vai fazer? A remuneração que o Flamengo oferece é muito boa. E, assim, se ele conseguiu sucesso, não foi sozinho. De novo, ele também não é o Mago Merlin dos técnicos. Ele teve um elenco muito forte, total autonomia. Gente, o Flamengo deu a ele toda a autonomia. Ele deu uma esculachada no Pedro no meio da temporada e foi muito bem dada, que o Pedro realmente merecia. O que eu já falei aqui, vou repetir. Se for para deixar uma cláusula mole para ele sair no meio do ano, melhor sair agora. Tropa, a novela Felipe Luiz no Flamengo segue rendendo, hein? A renovação ainda não saiu e Mauro César trouxe novas informações. Confere aí. Ontem surgiu essa informação de que ele teria reduzido a pedida dele. Eu fui ouvir o Flamengo, eu vi duas fontes do Flamengo, não estou falando de assessor não, estou falando de gente grande, tá, dentro do clube. E as duas fontes me confirmaram o seguinte, as duas deram a mesma informação, ele não reduziu um centavo. O Flamengo teria subido proposta e ele não teria reduzido um centavo. Então, a versão do Flamengo, ela conflita diretamente com essa informação trazida por alguns companheiros, cuja fonte não sei, imagino que sejam pessoas ligadas ao técnico. Se o Flamengo nega, não pode ser o Flamengo a fonte da informação, ou fontes equivocadas do Flamengo, eu confio nas minhas. Não poderia ser diferente. E o fato é que tá um impasse muito grande, tá difícil renovar. O que o Felipe pede é algo muito parecido com o que o Jorge Jesus ganhava com a equipe dele. Tinha ele 7 pessoas, né? É muito próximo, colocando em euros, tá? É muito próximo do que o Jorge Jesus ganhava. Aí tem os bônus e tal, por título. Então, a coisa tá bem complicada. Eu entendo que a proposta do Flamengo é uma proposta muito boa. O Felipe é um técnico com um ano e pouco de trajetória. Ultra promissor, tem tudo para ser um grande técnico, mas ele só tem 1 ano e pouco de cargo, gente. Também pesa nesse contexto, né? Ele não tem ainda as licenças necessárias para trabalhar na Europa, a não ser que ele encontre algum caminho. Ele tem que tirar a licença própria, pode ter uma proposta, talvez encontre um meio de trabalhar na Europa, se ele tiver uma proposta. Não sei também se um clube europeu ofereceria a ele tanto dinheiro, porque se ele for trabalhar em um time menor, para começar uma carreira europeia, não ia ganhar isso tudo, não. Provavelmente, né? Não, o outro contratou, também tem que contratar. Ah, mas se você não tem dinheiro, o outro também não tem, contrato, porque eu não vou contratar. Então, cada um faça o seu jeito. Então, eu acho que é uma disputa que é normal, uma negociação que é normal, cada um quer levar o que acha que é melhor para si, o clube dentro de uma política que ele adotou, e o jogador profissional pedindo o que ele acha que ele merece. Eu só acho que, assim, a não ser que ele tenha uma carta na manga monstro, o que o Felipe vai fazer? A remuneração que o Flamengo oferece é muito boa. E, assim, se ele conseguiu sucesso, não foi sozinho. De novo, ele também não é o Mago Merlin dos técnicos. Ele teve um elenco muito forte, total autonomia. Gente, o Flamengo deu a ele toda a autonomia. Ele deu uma esculachada no Pedro no meio da temporada e foi muito bem dada, que o Pedro realmente merecia uma puxão de orelha. Ele melhorou depois daquilo. Eu concordei com o Felipe na época, mas o clube bancou. Estamos falando de um jogador importante que foi o Rei da América na Libertadores. O Flamengo ganhou a última antes dessa. Artilheiro do time. Jogador de Copa do Mundo, jogador importante. Ele barrou o Pedro e deu aquela chamada na coletiva. O Flamengo bancou, deu toda a autonomia para ele. Ele perdeu o Gerson Wesley, ganhou o Jorginho, o Saul, chegou ainda o Royal, quem mais? Danilo, os caras que ele tem, jogadores que ele recebe. Né? Então, assim, e agora, Samuel Lino, todos com a aprovação dele e outros jogadores que virão aí, provavelmente no começo da temporada. O clube está esperando a renovação ou não para definir o futuro de alguns atletas que interessam a outros clubes. Se libera, não libera, que depende de quem vai ser o técnico, né? Então, se ele tem muita autonomia sobre o elenco, tem um elenco na mão, foi campeão, pode ser campeão mais vezes, é um cara de 40 anos, ele tem tempo. O Jorge Jesus está com 70 já, sei lá, 71 por aí. Ele tem 40 anos, gente. Porra, olha quanto tempo de carreira ele tem. E o Flamengo oferece uma ótima remuneração. Ele vai um dia entrar na Europa, ele pretende? Acho que isso naturalmente vai acontecer. Então, assim, eu acho que dificilmente ele vai ter uma opção melhor do que o Flamengo. Então, assim, não é o Felipe Luiz que está colocando o Flamengo também na trilha dos títulos. Ele foi o grande responsável pelo ótimo futebol do time e a competitividade na temporada que passou.
Mas o Flamengo já é competitivo há mais tempo, mesmo sem ele, até quando ele era jogador. Então esse é um ponto também que tem que ser pensado. Vai fazer falta se ele sair? Pra caramba. Mas o clube já está numa trilha que ele não depende de um profissional. É diferente do Palmeiras, que associa muito ao Abel Ferreira todas as suas vitórias. O Palmeiras está muito associado ao Abel Ferreira. Agora menos. A torcida está um pouco mais incomodada com os maus resultados, é normal. Mas antes dessa fase, se você falasse com 10 palmeirenses, 11 falariam, pelo amor de Deus, o Abel não pode sair. Tanto que deram aumento, pagaram, fizeram o que acharam para ele continuar. O Flamengo é diferente. O Flamengo ganhou títulos com técnicos diferentes, é bom lembrar. Libertadores, Brasileiro, ganhou o Brasileiro com o Ceni, ganhou o Libertadores com o Dorival, Copa do Brasil com o Dorival, o Jorge Jesus ganhou o Libertadores Brasileiro, não estou nem falando de Carioca. E agora o Felipe ganhou Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, né? Ganhou os 3, do ano passado para cá. Então são vários técnicos ganhando. E o Renato poderia ter sido campeão também, porque chegou numa final, perdeu na prorrogação. Mais um pouco ele poderia ser campeão. Seria mais um técnico campeão. E técnicos de perfis totalmente diferentes, gente. Então o Flamengo, ele não é um clube dependente de um profissional assim, saiu, o mundo vai acabar. Vai dar um problema, vai. Até arrumar outro, acertar o time, vai dar problema. Não vai ser simples, não. Mas é uma negociação, e eu acho que numa negociação cada um tenta fazer o que é melhor. Minha opinião, eu acho que a proposta, pelo que eu sei, do Flamengo é muito boa. E aí eu estou falando não só lado financeiro. O combo, lado financeiro, elenco, e tudo que ele tem para fazer um grande trabalho, para continuar, para fazer um trabalho ainda melhor. A não ser que ele tenha uma bela carta na manga. Uma opção aí lá fora, para ir para algum lugar onde ele vai ter uma oportunidade muito boa. E aí talvez seja mais interessante do que ficar no Flamengo. Mas até agora a gente não sabe disso, né? Como ele tem um empresário muito atuante, muito influente no futebol internacional, é possível também que ele tenha uma oportunidade lá fora. Ou, sei lá, alguma outra surpresa que apareça mais adiante. Mas nesse momento está muito difícil de renovar. Pode acontecer, a qualquer momento isso pode mudar também. É só alguém fazer um movimento mais brusco. Olha, eu topo isso aqui e tal. E nisso tudo, uma coisa que eu não consegui descobrir ainda. Quais serão as cláusulas de rescisão de contrato? Eu acho que isso é mais importante até do quanto que o Flamengo vai pagar. O que eu já falei aqui, vou repetir. Se for para deixar uma cláusula mole, para ele sair no meio do ano, melhor sair agora.